Sejam bem-vindos ao Lifestyle em português. O meu nome é Nuno Barata e estou aqui no programa A Tasca. Vamos na próxima meia hora estar em conversa com homens, a falar de assuntos de homens e onde, como é óbvio, as senhoras e as damas são também muito bem-vindas e vamos hoje falar de futebol, vamos falar de parentalidade também, vamos falar de Fórmula 1 e de outros assuntos que, entretanto, vão aparecer à mesa aqui do restaurante The Hill, na Rua das Fontainhas, número 16, em Alcântara, Lisboa, Portugal. O canal Lifestyle em português é para ser subscrito nas plataformas online e no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Faça o favor de subscrever e também de fazer os vossos comentários ao nosso programa na Tasca. Estou acompanhado e muito bem acompanhado pelo Carlos Dias, pelo Seco Camará e também pelo Filipe Ferreira. São hoje os nossos colegas de painel. O Pedro Barreto e o Walter Maia hoje não puderam estar connosco, mas no próximo programa já vão estar connosco e já vão poder dar o contributo e as opiniões tão sábias que eles têm e as experiências de vida também que nós queremos partilhar aqui no Lifestyle em português. Estávamos precisamente a falar neste assunto que está na ordem do dia e que tão caro nos é a nós também nos países de expressão de língua oficial portuguesa. Seco, em relação a esta questão do George Floyd, qual é que é a tua opinião? Tu sentiste na pele também esta questão do racismo, os teus filhos, como é que tu vives estes sentimentos? Eu vivo de uma forma, como posso dizer, pessoal, porque não a este nível, mas já senti na pele o racismo. E por coincidência foi também com polícias. Foi completamente desagradável, senti-me perseguido e sendo a pessoa que sou, confrontei-os, cheguei mais a fundo, fui falar com o chefe dessa secção e fiz uma queixa no livro amarelo, levei às instâncias, mas até agora não tive resposta. Mas acho que são coisas que precisam ser feitas para acabar com isto. Não digo ao mesmo nível, aqui em Portugal obviamente não acontecem nestas coisas como acontecem nos Estados Unidos, mas é um assunto do dia. Eu acho que o racismo, tanto em Portugal como nos Estados Unidos, é de sistema. Eu tive no outro dia no Facebook algumas abordagens em que as pessoas diziam não, mas temos um primeiro-ministro que ele é de outra etnia. Como é que as pessoas... Temos uma ministra da Justiça que também é negra, mas estamos a falar de 2, 3, 4 pessoas num painel de não sei quantos milhares de pessoas aqui em Portugal. Tanto a nível de trabalho como a nível institucional não existem as mesmas oportunidades e existem grandes lacunas nesse aspecto. Em relação ao George Floyd, o assunto é mais profundo do que simplesmente aquilo que nós vimos nas imagens. O Jorge foi morto com... o que eu posso dizer? Foi desumano, pelas palavras que disseram anteriormente, porque dentro do sistema americano, sistema judicial, o sistema que foi montado desde os tempos da escravatura ao Jim Crow, que é um sistema que foi montado para perseguir e encarcerar os negros, porque quando acabou a escravatura, que era o sistema económico dos Estados Unidos, o sistema caiu. Como é que eles viram a solução? Prenderam os negros através desse sistema para que pudessem continuar a ter o mesmo trabalho legalizado. O que acontece em relações às polícias, a forma como operam atualmente, é que não há consequências. Estamos a falar de 180 a 200 mortos por brutalidade policial, em que os polícias simplesmente não... As estatísticas são 3 mortes por dia. Sim, às mãos da polícia. Sim. Seja, quantos dias tem um ano? Exatamente. Está a perceber? Ou em legítima defesa, que também pode Mas acontecer dizem essa sempre que é situação. legítima defesa, e depois quando vem 4 polícias em cima de uma pessoa que está algemada de barriga para o chão, a dizer para de resistir, quando simplesmente está ali a suplicar pela sua Carlos, vida. que consequências é que tu achas que isto tem a nível da alteração, dado o impacto que isto teve e esse espetáculo dele? Obrigado. Que consequências é que tu achas que
que isto vai ter? Será que vai haver um pós-Floyd ou vai continuar a ser agenda durante uma semana, 2 semanas e depois tudo volta ao normal? Bom, eu digo é que Martin Luther King dizia que não há nada mais forte que uma ideia que chega à altura de se tornar realidade. E os americanos têm um peso racial, histórico muito pesado. Em Portugal é igual, mas não se gosta de falar dele. A diferença é que a polícia não comete aquele tipo de atrocidades, mas os mortos que a polícia tem nos últimos anos, 80% deles são negros ou ciganos. Deixa-me só dizer, a nível estatísticos, nos últimos 10 anos morreram às mãos da polícia, por legítima defesa ou não, portanto são 10 casos nos últimos 10 anos. A questão nos Estados Unidos é muito mais do que apenas, portanto, isto que nós vimos do George Floyd, que está enraizado profundamente dentro da psique americana, como o Seco diz, quando foi abolida a escravatura e é criada a 13ª emenda, que dizia que todos aqueles que tinham sido escravos, se não tivessem em casa emprego, naturalmente, porque vinham de décadas de aprisionamento, foram eles os responsáveis pela reconstrução e a revolução industrial que fez com que os Estados Unidos tivessem o poder económico que têm. Agora, como isto aconteceu desta forma, 8 minutos e 46, em que um homem tem o seu joelho no pescoço de outro, até que este perde a vida, chocou muitos, mas nós já tínhamos tido situações, o ano passado, mesmo este ano já tinham existido um assassinato da Breonna Taylor, que foi morta em sua casa. A polícia entrou, matou-a e não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam à procura, e outras situações que aconteceram. A questão é que isto vem mexer, sim, porque o país não tem outras distrações devido à pandemia e faz com que tenha que se focar justamente nesta situação. Agora, não vai haver uma revolução policial nos Estados Unidos, eu não acredito. Não será o efeito Trump também, aqui, um bocado? O Trump apenas legitimou um preconceito que os Estados Unidos têm, que é histórico. Ele, por muito que as pessoas digam que ele é culpado, ele não é culpado. Ele apenas, a única coisa que fez foi tirar a tampa da caixa. Portanto, ele legitimou que a extrema-direita e que todos aqueles que acreditam piamente numa superioridade racial perante a outra se sentissem mais à vontade. Eu digo claramente, e não acredito que eu vá ser corrigido, o Trump vai ganhar as eleições em novembro. Porque, se não esquecer que estamos a falar de um país que são 320 milhões, apenas 17% são afro-americanos e depois há todos os outros. Como é que vocês explicam isto, Filipe? Como é que tu explicas isto ao teu filho? Explicar é sempre muito difícil, sobretudo quando a gente fala dos nossos filhos, porque a forma como nós lhes dizemos as coisas vão ter sempre repercussões. O que nós devemos, quando olhamos e falamos com eles, é tentar dar-lhes qual é que é o melhor caminho para eles depois poderem escolher. Está bem? Aquilo que eu como pai, os princípios que eu tento dar à minha filha são os princípios do nós, temos que ser tolerantes, filha, nós temos que compreender o outro, e pode acontecer em situações simples. Por exemplo, no outro dia a minha filha estava chateada e ela, quando chateia, tenta arranhar, fazer qualquer coisa, e ela não percebe que ela está a infligir dor noutra pessoa. Portanto, se eu lhe infligir dor a ela percebe. Okay? E todos estes casos aqui, isto é uma coisa muito comum, que é aquele senhor, quando, por exemplo, meteu o joelho em cima do pescoço do outro, ele não percebeu a dor que estava a causar, o sofrimento que estava a causar. Sim, mas continua. Agora, eu acho que mas da mesma forma, sim, mas deixa-me só explicar. Da mesma forma, as outras pessoas que estavam ali à volta, ok? Nenhum deles disse assim, desculpa, isso não é humano. Disseram. Os polícias, os colegas disseram. Tu podes dizer, não disseram. mas toda a gente estava a dizer. Pronto, mas se não fazes nada, não é? Isso é um problema mas é um problema também da alguém sociedade. tentou fazer alguma coisa. Quando alguém tentou se aproximar, ele pôs a mão no coldre. Sim, claro. Exatamente. E a pessoa recuou. E a pessoa recuou. Ok, claro. O que nós estamos aqui também a ver é a questão de valores. E já que estamos a falar da parentalidade, é importante, todos nós somos pais. Como é que vocês
viveram a vossa parentalidade? Ou seja, como é que vocês passaram do estado ou melhor, passaram a ser pais? Como é que vocês, tendo esta missão agora de educar, e como é que vocês veem os valores que tentam passar e fazendo um bocado o paralelismo entre aquilo que foi a vossa educação dos vossos pais e dos vossos avós e agora a educação que nós estamos atualmente? Carlos, o que é que me tens a dizer sobre isto? Eu sempre tive o desejo de ser pai, mesmo adolescente, por cuidar dos meus sobrinhos e ter crianças à volta. Não é uma missão fácil quando nós cuidamos de sobrinhos e pensamos que fazemos a transferência. É muito complicado às vezes termos equilibrar entre aquilo que nós gostávamos que eles fossem e o que nós na realidade temos que entender que eles são por si. Ou seja, nós, como costumo dizer, nós não podemos querer que uma rosa se transforme em margarida, porque se a flor é assim, nós temos que alimentar e permitir que os nossos filhos cresçam da forma que são. Agora, mas qual é a melhor estratégia? Nós temos mesmo que colocar certos determinados valores, não forçar, mas colocar valores porque o mundo em que nós crescemos não é o mesmo deles e os nossos pais também. Existem valores que são transversais a culturas, não é? Mas existem outras situações, outros desafios que eles vão enfrentar que nós não vivemos e que para prepará-los é mesmo um pouco aquilo que tu estavas a dizer, ou seja, capacidade de olhar para o outro, não ter medo de falhar, porque miúdos já crescem com a pressão que os pais colocam, que se eles falharem é esse o problema. Eu costumo dizer aos meus filhos, e digo todas as noites, que o importante é não desistir mais do que falhar. Ou seja, falhar, todos nós falhamos, eu digo que o pai já falhou inúmeras vezes na vida, portanto vocês não podem desistir. E fazer com que eles olhem para eles e nunca procurar a validação em outras pessoas. Porque aquilo, como tínhamos falado no outro programa, é muito importante as crianças crescerem com algo com que nós não crescemos, que é a noção de amor próprio. A noção de não procurar em grupos e em certas determinadas situações o valor que tem dentro, não é? Eu não cresci com isso, os meus pais também tinham outras ferramentas emocionais, mas eu tento passar isso para os meus filhos, para que eles cresçam. Porque a educação é mesmo isso, é nós darmos aos nossos filhos as ferramentas para eles conseguirem autonomamente depois realizar o seu caminho fácil, e sempre um caminho o mais correto possível, não é? Eu que há dias ouvi outro pai, porque as nossas estratégias é sempre ouvir, tirar os bons exemplos e depois tentarmos nós fazer. Então, tu agora estavas a falar de uma coisa muito importante, que é o fator do não desistir, do ser resiliente, e é uma coisa que nós incutimos sempre, devemos incutir sempre nos nossos filhos. E havia um pai, porque os meninos, normalmente os mais novos, querem sempre ganhar, e se não ganham é um problema. E a maioria dos pais deixa os meninos ganharem, porque a criança depois fica feliz. Eu por acaso, ao contrário, eu faço muito que a minha filha perca e tento incutir. Mas ela tem que saber lidar com a frustração. Claro, porque é uma das coisas lidar com a importantes frustração, fundamental, saber lidar com a frustração. Então o que acontece é, ela perde e fica chateada. E eu depois ouvi outro pai que era muito engraçado, que ele sempre dizia ao filho: olha, vamos jogar. E o filho perdia, não sei o quê, eu agora perdi. E o pai diz assim: olha, filho, se tu queres ganhar, pronto, ganhas, não jogamos mais. Agora, se queres jogar, tens que perceber que existem aqui 3 resultados. Podes ganhar, podes perder, podes empatar. Agora, o que é que tu preferes? Queres ganhar, ficas aí sozinho e vou-me embora. Ou queres jogar com o pai? E tens que aceitar isto. Portanto, lá está, são estes pequenos exemplos. A forma como nós lhes explicamos as coisas, está bem? Isso depois vai ter repercussões sempre no futuro. E quanto mais conscientes nós tivermos e quanto mais exemplos vamos buscar, e os exemplos não são os bons, são os que nós achamos melhor para eles. Seco, em relação ainda à educação, para depois passarmos a outro tema, qual é que foi, ou qual é que é aquela máxima, aquela frase, aquele ensinamento que os teus avós ou os teus pais te deixaram e que tu repetes à exaustão aos teus filhos ou em grupo, por forma que possas passar essa mensagem e esse exemplo? Bem, eu não faço na educação dos meus filhos, eu não faço comparações de como eu fui educado ou como eu cresci. Tu cresceste cá em Portugal, vim para cá com 6 anos. Sejas luso-descendente, mas... Sim, vim para cá com 6 anos e a minha educação, é um bocado diferente, penso, dos demais. O meu pai era um senhor muçulmano,
dedicado, que rezava 5 vezes ao dia, independentemente de onde quer que estivesse. Essa foi a educação que nos foi incutida, ou seja, uma relação cultural do país onde o meu pai é a tua religião? Eu respeito, não sigo profundamente, faço algumas coisas, mas E não... em relação então ao tal ensinamento? Ao ensinamento, eu tento mostrar aos meus filhos, por exemplo, não tento dizer, olha, isto é taxativo, é assim, A, B, C e D. Eu faço algumas coisas, por exemplo, magoo ou piso, eu peço desculpas. Stefan, vai só ali buscar qualquer coisa, se faz favor. Tem que se ensinar a educação. E, por exemplo, neste caso que vocês dizem, tenta mostrar que se pode perder, pode-se ganhar, isso tudo é muito importante, mas ele tem que saber que pode perder. Não é só dizer, olha, podes ganhar ou perder. Se perderes, tens que aceitar e tens que trabalhar para conseguir. E porque é que perdeu, não é? Sim, e porque é que perdeu. Sim. Há uma lição a tirar sempre, não é? Da derrota. E mostrar que tem que respeitar. Derrota ensina mais do que Tem qualquer que outra. respeitar e... Exatamente. E pronto, Bom, respeitar por e falar ser em, educado em relação por falar em aos outros. derrota, porque a questão da educação levávamos só um programa ou 2 programas, porque realmente é Digas que vais falar de É futebol. abrangente. Vou falar de futebol. Derrota, o Benfica. Não estava a conviver muito com Aliás, a a Liga já regressou, já tivemos 2 jornadas. O Benfica não ganha há 10 jogos, chegou a estar a 7 pontos de avanço, agora está a 2 do Porto. O que é que vocês têm a dizer a este arranque com vários empates, com o Benfica, ou as equipas a não jogarem tão bem? Quem é que quer começar? Filipe, tu queres Eu posso começar. A gente estava aqui a falar na derrota e eu acho que o Benfica ultimamente não tem lidado bem com a derrota, porque nós quando perdemos é uma oportunidade para aprender. E dentro do Benfica o que eu tenho sentido é que tanto os jogadores como a equipa técnica não se têm aprendido nenhuma lição com a derrota. Mas o Laje era um special one. A E questão vinha é, da formação ainda por Special cima. One é A o questão- Special One. a questão é o que é que distingue Sou eu. um treinador de todos os outros? É a forma como se adapta e não é quando ganha. Bem, Porque quando se ganha é fácil, agora é quando se perde. o que eu digo Começa a sempre é perder. que Foi uma paragem grande, não é? Foram 3 esse meses. é um fator importante. Nem a pré-temporada. E pesou bastante. E E pesou bastante. pesa bastante porque quando os jogadores estão em época, estão a treinar, estão a jogar, eles estão focados, estão concentrados naquilo que é o objetivo da equipe. Sim, mas a questão é que, repara, o Porto, o Benfica teve a oportunidade de passar o Porto. E tinha aquele, ainda por cima ia jogar com o Tondela, não é? Uma equipa, supostamente, Tondela, é correto? Supostamente era uma equipa fácil de ultrapassar, supostamente, lá está. E o Benfica tinha ali todo aquele elan de poder passar para a frente. Sim, Mas não aproveitou. Mas Como é que se explica isso? aproveitou, mas não é assim tão simples. Como estávamos a dizer, houve esta paragem, e a paragem foi longa, em que os jogadores estão em casa, estão com a família, têm outras distrações e com certeza não treinam continuamente como faziam durante a época, e pesando também um bocado a pressão de ter resultado. Mas a pressão é sempre, não é? E Eles têm que ganhar. sabemos que jogos em casa com adeptos não é a mesma coisa que jogos em casa sem adeptos. As equipas vão 11 para 11 e jogam Eu igual. acho que- E em relação aos acho- adeptos, a reação dos Eu adeptos. acho que não só a equipa do Benfica como os outros. Eu acho que O Porto também empatou. a equipa do Benfica em termos anímicos não está muito bem já há algum tempo, mesmo antes da paragem. Mesmo antes da paragem já se notava alguns sinais que a equipa não estava bem. A paragem Não está bem podia ter- escalada, são os jogadores que estão Eu muito... creio que mesmo em termos anímicos, eu não creio que isto, lá está, não estamos no balneário, eu não posso adivinhar, mas eu não vejo naquela equipa, lá está aquilo que o Filipe estava a dizer, ou seja, a única forma de nós aprendermos é com a derrota. As vitórias, as vitórias são para celebrarmos com champanhe, mas não é a vitória que te ensina o mundo do desporto. A derrota, os maus resultados já lá estavam antes, portanto, os 7 pontos foram todos recuperados pelo Porto antes desta paragem. Por demérito do Benfica, e não Por por mérito mérito do Benfica.
Depois tens uma situação quando o Porto empatou, perdeu aliás, e o Benfica podia ter passado para a frente. O estádio não tinha adeptos muito bem, mas também não tinha para outra equipa. Portanto, em termos anímicos, vê-se perfeitamente o que é que um não treinador, uma equipa que não está bem. O que é que um treinador diz nesta altura, deve dizer e deve puxar? O que é que vai fazer? Nós às vezes metemos na pele do treinador como se fosse a solução para todos os problemas. Não é só. E não é o treinador. A gente, se formos a ver depois tudo o que se gerou a partir de apenas de um resultado que foi negativo, não foi a melhor forma também de encarar depois o jogo seguinte, que acabou por ser um novo empate. Portanto, nós não podemos olhar só para o treinador. O Benfica estava a ganhar 2-0 ao intervalo. Sim. Estava a ganhar 2-0. Sim, estava a ganhar 2-0 e deixou-se empatar. Porquê? 2-2. A gente tem que pensar o seguinte, é assim, podíamos estar aqui a falar de questões mais técnicas, estratégias, dentro da própria equipe do Benfica, o tipo de jogadores que lá estão, podíamos falar do modelo de jogo, porque o modelo de jogo o ano passado quando entrou era diferente daquilo que o Benfica fazia, as equipas não estavam preparadas, mas este ano as equipas já estão preparadas já conhecem quais é que são as virtudes do Benfica e os defeitos do Benfica. E depois das duas uma, ou nós mudamos a forma de jogar e as outras equipas depois não encaixam bem ou não estão bem preparadas para aquilo e nós continuamos a ter sucesso, porque temos imprevisibilidade, que era o que o Benfica tinha, ou se a gente mantém, o Benfica está muito previsível, ok? E depois ainda por cima o plano estratégico B acaba por ser sempre idêntico, portanto os outros treinadores, a gente quer queira, quer não, a diferença entre, por exemplo, o Lage e o Paulo Sérgio não é assim tanto, ok? O Lage tem melhores jogadores, tem melhores intérpretes, mas a diferença de experiência, se formos a ver, o Paulo Sérgio tem muito mais experiência do que o Lage. Está bem? Portanto, a gente também não pode ver as coisas assim no sentido de nós temos os nós do mundo e os outros não. Tu que estás na área da formação, o Lage vem na área da formação, temos agora a questão desta situação de crise, os nossos clubes nacionais estão numa situação também complicada a nível financeiro, isso vê-se, por exemplo, com as eleições do Futebol Clube do Porto, com as críticas que houve e eram 3 candidatos, não é? E o presidente do Futebol Clube do Porto ganhou apenas com 60 e tal por cento, quando muitas das outras vezes ganhava com 80% e 90%. O que é que eu quero aqui perguntar? É a questão de que há uma obrigatoriedade neste momento por parte dos grandes clubes em apostar na formação. Viu-se agora esta semana aquela capa do jogo onde tínhamos os 400 milhões da formação daqueles 12 jogadores, salvo erro, que irão ser lançados, não é? Como é que vocês veem essa situação na aposta do talento nacional? Veem com bons olhos, mas não têm depois o receio de que haja uma quebra de qualidade, e isso tem que ser assumido por parte dos dirigentes desportivos, dizer assim, atenção, agora não podemos ir ao mercado internacional, não podemos ter grandes estrelas, vamos apostar na nossa casa, na nossa formação. Seco, o que é que tens a dizer? Não, mas normalmente, pronto, tem que apostar sempre na formação, porque a formação é a chave de sucesso de qualquer equipa, tanto a nível financeiro como a nível desportivo. Os grandes clubes brasileiros, ou os clubes brasileiros, eles têm sempre grandes rendimentos. Porquê? Porque vendem jovens jogadores. E estes jogadores não terão um grande impacto no seio desta equipa, porque um Cristiano Ronaldo, no seu tempo, um Quaresma, nunca ficam nessa equipa, porque do momento que eles começam a obter resultados, eles são imediatamente vendidos porque o clube tem que capitalizar. Não, nenhum ano ficou, não é? Não ficou nem o Quaresma. O clube tem que capitalizar. Estes jogadores não têm impacto, não vão ter nunca um grande impacto nessa equipe. Carlos, tu achas que vai haver um nivelamento pelo mediano em relação àquilo que são a primeira tabela e a segunda tabela na Liga, nesta fase final e na próxima época? O facto dos clubes, e não vai ser só em Portugal, naturalmente, os clubes já apregou a aposta na formação há muitos anos. O Sporting apregou isto e tem esta bandeira há muitos anos, não tem resultados práticos. Nos últimos anos. O Benfica tem tido jogadores, alguns não aproveitou e vendeu logo. A questão é que agora não vai haver forma no mercado de assimilar estes jovens jogadores para clubes estrangeiros. Porque vão ter de apostar no que está agora, por exemplo, com a lesão do Grimaldo, vejamos se ele vai apostar na formação, no Tavares, vamos ver se ele vai apostar. Os clubes gostam muito de usar esta bandeira, principalmente em Portugal, porque Portugal é um país vendedor,
como você estava a dizer, o Brasil é a mesma coisa, o Brasil são clubes exportadores. Em Portugal e Brasil são todos clubes exportadores. A verdade é que quando depois as coisas não começam a correr bem, imediato os treinadores vão usar o chavão que nós temos estado a apostar nos jovens. Com isto vão dizer que o sucesso não tem aparecido porque tem estado a apostar nos jovens. E imediatamente há de aparecer um jogador estrangeiro experiente para essa posição, invalidando desde logo o facto de ter apostado no Tavares, ter apostado no outro rapaz que começou a para a direita, Tomás Tavares. Eles jogaram contra o Porto, o jogo não correu bem e ele nunca mais voltou a jogar pela equipa principal. Portanto, a aposta na formação está sempre diretamente ligada com os resultados. Porque se o resultado não for bom, imediatamente vão dizer que não está a correr bem porque nós estamos a apostar na formação. E a qualidade da Liga vai sofrer, sim, mas eu não creio que é na aposta da formação. Eu creio que existem estrangeiros aqui que não têm Estamos nível nos últimos dos 5 minutos. Eu queria também ainda abordar a questão das claques e da reação que houve a esta situação do Benfica. Vocês que foram jogadores, e tu que és treinador, como é que vocês veem isto, esta tribo, esta reação tão fora do assim, senso comum e do normal? A gente, do que a gente vê nas notícias, okay, alguém criminosa pegou numa pedra, atirou o autocarro do Benfica. A gente também não pode dizer que foram as claques, ou seja, quem for. As claques têm o seu espaço dentro dos clubes. Tem importância. As claques não estão reconhecidas. Não tem, mas pronto. Nem os Maneiros nem os Diabos estão reconhecidos. Mas pronto, sabemos que estão lá, têm as taxas, têm os seus locais prediletos para estar, portanto estão lá. E eu vejo sempre as claques no mesmo sentido, que estão lá para apoiar a equipa. Okay? Tudo o que é extra não serve para o futebol. E isso deve ser colocado completamente de parte. Todos os atos de violência têm que ser sempre condenados e isto não pode ser permitido, porque nós temos que... Quem comete um crime tem que ir preso, independentemente porque se está no futebol ou seja onde for. Tem que ir preso, é um criminoso. Porque assim é que nós passamos os exemplos. Uma pessoa, por exemplo, que atira uma pedra, está bem? É uma pessoa que não pode estar num estádio. Ponto final. Aquela pessoa tem, para além de ir presa, nunca mais pode ir ver um jogo. E foi uma consequência menor, porque como o Presidente Luís Filipe Vieira disse, imaginem que a pedra acertava do lado do motorista e que o autocarro tinha o despiste maior. Sim. Portanto, é um ato completamente... É um ato criminoso. E nós temos que simplesmente condenar, criminalizar, para isso para ser erradicado. Eu queria que está ligado assim, eu quero as claques dos três grandes, há muitos anos que têm tido este tipo de comportamento e eles ficam sempre impunes. Como o Luís Vieira disse, podia ter acontecido algo muito sério. Aquele Zivkovic podia ter ficado com danos permanentes na vista. A carreira podia ter acabado logo ali. Portanto, pensar que o resultado de um jogo é de tal forma importante para aqueles que não estão dentro do campo e não fazem parte da equipe, ao ponto de querer ferir os intervenientes diretos, que são, não sei se foram adeptos do Benfica, adeptos do Sporting, não sei, não acredito que tenham sido adeptos do Sporting, acho que só podem ter sido do Benfica, revoltados com o resultado. Isto, há precedentes, os jogadores na Grécia vivem como vivem. E tem que ser criminalizado e as pessoas têm que pagar as consequências dos seus atos. Isto é inadmissível. Eu como jogador, não a esse nível, só a dizer insultos da bancada já me afeta de uma determinada forma. Agora imagina um ato de violência como aconteceu no Alcochete e com o autocarro do Benfica. Bom, o que é facto é que o ato foi feito, foi concretizado, foi um mau exemplo, é um mau exemplo que se presta também à questão desportiva. Não há também o saber perder, lá está, a questão de passar o valor de saber perder. Nós entendemos, ou melhor, não se consegue entender um ato destes. É um assunto que nós não podíamos deixar aqui na tasca de abordar. Vamos ficar por aqui hoje. Despedimos-nos com um apelo a que, a nível da tolerância, da superação e, acima de tudo, do fair play, que são temas que nós vamos aqui falar e acompanhar, com certeza, porque são temas caros. Fiquem nesse lado, subscrevam o nosso Instagram, Facebook e YouTube Lifestyle em português.
vejam os programas que diariamente são colocados e nós voltamos a encontrar daqui a uma semana. Até lá, fica um abraço do tamanho do mundo. Sejam felizes. Um brinde, não é? Um brinde, meus queridos. Vamos lá. Natasha. Tasca. Natasha.